Bom, olá a todos. Hoje nós vamos trabalhar alguns conceitos de informática que são muito necessários em sua vida profissional, tanto para uma melhor compreensão do uso das ferramentas de informática, dando os recursos para soluções eficientes nas atividades do dia a dia, quanto para a realização de provas, concursos, né? Às vezes você vai participar de uma seleção de alguma empresa e é submetido a alguma prova. Então vamos lá. Essa apresentação a gente começa definindo o termo informática. Informática é o termo usado para descrever o conjunto de ciências relacionadas à coleta, armazenamento, transmissão, processamento de informação. A gente já, é, quem está assistindo essa aula já teve aula de informática comigo e eu na primeira aula trabalhei esse conceito de processamento de dados, né? Entrada dos dados no computador através dos periféricos, processamento com componentes principais ali e o retorno ao usuário, as respostas dos processamentos. Aí eu estou dando uma conceituada aí no termo informática, e você vai ter esse material também para poder você dar uma lida. A informática também pode ser entendida como uma ciência que estuda o conjunto de informações e conhecimentos por meios digitais, né? Então, tudo que você utiliza por meios digitais, a gente está definindo como informática. E o sistema computacional, a gente vai dividi-lo em três áreas, três partes. O hardware, que é a parte física, onde você tem os equipamentos, parte física do computador, conjunto de componentes e equipamentos. Então, você tem algumas formas de apresentação de um computador, né? Você tem um computador desktop, que é o de mesa, aquele computador que tem um gabinete, um teclado, um mouse separado, mas conectados a esse gabinete, que ali dentro você tem os componentes principais, que é a placa-mãe, que vai fazer a conexão de todos os componentes, integrando-os. HD, que é o hard disk, o disco onde você vai guardar os seus dados, os seus programas que você vai instalar. A memória RAM, que é a memória principal, onde você vai executar os programas. O processador, que é onde tudo vai ser processado. Aí vai ter os outros periféricos para que você possa inserir e receber dados e o processador executar esses processamentos e te enviar respostas. Então, aí eu coloco lá como periféricos, né, as unidades de entrada e saída, teclado, mouse, monitor de vídeo, entre outros, um scanner, um leitor óptico, uma webcam, todos classificando ou como entrada ou como saída, ou que servem tanto como entrada quanto como saída, né? E em seguida nós falamos sobre os softwares. O que é um software? A parte lógica do computador, conjunto de programas e arquivos armazenados no computador. Então, não são só os programas. Tudo que é representado através de um conjunto de bits, né, e que a gente processa, é, é dado um nome a um arquivo, né, é dado um nome a um programa. Então, esses conteúdos que a gente chama de virtuais, né, porque estão em bits, estão armazenados no computador, mas não da forma que a gente os vê. A gente tem gravados magneticamente em algum disco ou simplesmente são gerados temporariamente impulsos elétricos que são representados por caracteres para que possamos processar nossos dados, né? Então, essa parte de lógica é chamada de software. Então, eu tenho o equipamento, que sozinho, por si, né, sozinho não seria útil a ninguém.
mas eu tenho esse equipamento e posso instalar programas nele e utilizá-los. Instalar o sistema operacional, que é o programa principal. Todo computador tem que ter um programa principal. Primeiro, o sistema operacional instalado para que eu possa interagir com esse computador, instalar os outros programas e utilizá-los, né? E os aplicativos e utilitários que eu preciso ter para poder usar e organizar os meus arquivos. A terceira parte são as pessoas, os usuários, pessoas que interagem com o computador. Então fica dividido nessas três partes: hardware, software e people. Eu já classifiquei ali para vocês os tipos de hardware, dispositivo de entrada, dispositivo de saída, que a gente chama de periféricos. Tá? Então, esses dispositivos de entrada e de saída, ou de entrada e saída ao mesmo tempo, são chamados de periféricos e eu listo eles aí para você. Então, HD, DVD, CD, pendrive, já são dispositivos de armazenamento. Aí eu tenho, eu vou usar a canetinha aqui. Eu vou usar o apontador aqui. Dispositivo de entrada. Quais são os dispositivos de entrada ou periféricos de entrada que a gente vai ter listados aqui? Um scanner, que vai ler o código de barra e o programa vai decodificar esse código de barra em uma sequência numérica que vai identificar algum produto no teu sistema, né? O mouse, esse tipo de mouse, que não é o padrão, mouse, uma caneta ótica, uma webcam, um scanner, o teclado, são todos periféricos de entrada, ou seja, o computador se utiliza desses periféricos para receber nele e poder enviar para serem processados os dados. Periféricos somente de saída, impressora, monitor, aqui uma plotter, um tipo de impressora também, um projetor de imagem, outro tipo de impressora, uma caixinha de som, e os periféricos que são tanto de entrada quanto de saída. Nós temos aqui representado pelo CD, mas na verdade o CD seria um dispositivo de armazenamento que você vê aqui embaixo. Mas aqui a gente quer, essa figura que eu peguei, ela ilustra o CD como dispositivo de entrada e saída, mas na verdade é o drive de CD-ROM, que é o drive de DVD também RW, que é de leitura e gravação. Então você pode ou receber no computador, inserir no computador os dados que estão dentro do CD, ou enviar para o CD algo que está no computador. Por isso que ele é entrada e saída. Então todos os outros dispositivos aqui, uma interface de rede para você se comunicar com outros computadores, entre outras coisas que a gente pode utilizar a função de entrada e saída aqui. Então, são agora o processamento de dados. Eu tenho aqui um desenho de um processador de uma placa com os circuitos e com as trilhazinhas por onde os bits trafegam para partir de um lugar para o outro. A placa-mãe ela tem os barramentos para poder fazer a comunicação com outros componentes, outros equipamentos, outros periféricos. E tem os chips o chipset para poder fazer o controle de entrada e saída, processando, transformando dados para que eles sejam utilizados em um determinado componente do outro componente. Então, aqui são os dispositivos de armazenamento representados na figura. Tá? Então, os dispositivos de entrada, os dispositivos de saída, os de armazenamento e de processamento. Estão todos aqui nesse conjunto. Aí separando os tipos de software em software básicos e software aplicativo. Básicos vão ser o que o computador, para ser utilizado, necessita para que você utilize todos os outros aplicativos. Então, eu posso considerar
o software básico do sistema operacional. Sem ele, o computador não vai nem funcionar. Mas também posso considerar software básico utilitários. Utilitários que vão me permitir organizar os dados e arquivos. Por exemplo, no Windows você tem um sistema gerenciador de arquivos e pastas, que é considerado um utilitário. Sem ele você não conseguiria criar pastas para poder guardar os seus arquivos, excluir pasta, trocar nome de arquivo, saber onde o arquivo está, onde ele não está, para procurar e achar determinados arquivos. Então, esses são os dois tipos de software básico que a gente listou aqui. E os aplicativos, um editor de texto como Word, uma planilha de cálculo como Excel, um software de apresentação como PowerPoint, um sistema gerenciador de bancos de dados como Access, né? Aqui eu estou listando alguns, um navegador de internet como o Google Chrome, entre outros. Okay? Então, aqui a gente lista alguns softwares para te dar uma noção melhor sobre isso. Então, aí a gente vai ter a ideia de como é que esses nossos dados que a gente utiliza no nosso dia a dia são processados internamente no computador. Na verdade, dentro do computador você não tem a letra A, a letra B, o número 1, o número 2. Todos os dados que a gente armazena, imaginando que está armazenando dados que a gente compreende, na verdade esses dados eles são convertidos para um outro sistema de informação, processados nesse novo formato e depois são convertidos novamente na nossa linguagem para poder gerar as respostas que a gente precisa. E que linguagem é essa? A linguagem binária. Você tem, eu falo sempre na primeira aula, uma matemática, a álgebra booleana, desenvolvida para processamento de dados. Você tem no sistema binário apenas dois caracteres possíveis para você representar todos os dados que você precisa representar. Então, todas as letras, todos os números, todos os caracteres especiais, todos são representados por apenas dois valores, que a gente vai chamar de bits, o 1 e o 0. Então, recapitulando, como lá na primeira aula, eu tenho para combinação de 8 bits a representação de um caractere qualquer. Então, no mínimo, qualquer caractere que eu utilizar no computador, eu tenho um conjunto de 8 bits, que são 8 impulsos elétricos sequenciais transmitidos ou armazenados para representar um caractere no meu computador. Então, olhando aqui, bit, que significa dígito binário em português, é a menor unidade de informação que pode ser armazenada ou transmitida na comunicação de dados. E um bit só pode assumir dois valores possíveis, 0 e 1. Tá? Bit é um conjunto de 8 bits que com combinações únicas representam os caracteres manipulados. É importante mostrar isso também. Então, isso aqui mostra para você que sempre o bit está sempre em movimento, né? Quando você está processando o bit, é tudo eletrônico, está sempre em movimento. Então você tem lá naquela plaquinha que eu mostrei as trilhas, que como se fossem fios, né? Cabos de fios, mas são fiozinhos de cobre desenhados naquelas placas, por onde os bits vão trafegar ali de um lado para o outro, sendo levados para serem processados no processador, sendo retornado para que as unidades de controle, a unidade de controle lá possa enviar esses dados para o usuário e ele ter a resposta dos processamentos dele. Tá? Então, o bit é a menor unidade e 8 bits, que equivalem a 1 byte, representam, por exemplo, aqui a letra A em maiúsculo é um conjunto de 8 bits. A letra A em minúsculo é um outro conjunto de 8 bits. Esse conjunto de 8 bits no sistema de computação sempre, somente representa a letra A.
mais nada. E esse aqui sempre representa a letra B em minúsculo e mais nada. Então, é único. Vamos lá? E as unidades de medida computacional, a gente também já trabalhou isso, bytes, kilobytes, megabytes, gigabytes, terabyte, petabyte. Com essas multiplicações você consegue ter uma ideia de dimensão de uma unidade de medida em relação a um caractere ou um conjunto de caracteres. Aqui a quantidade de caracteres que eu poderia armazenar com 1 petabyte, com 1 terabyte, com 1 gigabyte e assim por diante. A tabela ASCII é para você saber e entender que todos os sistemas numéricos eles têm equivalência. Um número no sistema binário ele tem o número equivalente no sistema decimal, no sistema hexadecimal, no sistema octal, que não está nessa tabela também. E você pode fazer essas conversões. Você pode procurar na internet também, porque se você for olhar a tabelinha, eu tenho que ter uma tabela dessa muito grande para eu saber, por exemplo, quanto equivale o número 435 da base decimal na base binária, quanto vale o número 20.530 da base decimal para a base binária. Então, eu tenho que fazer conversões para poder agilizar essa transformação. Existem as calculadoras hoje também fazem isso. E é interessante porque algumas informações computacionais são exibidas não no sistema decimal nem no binário, são exibidas no sistema hexadecimal. Tá? Aí é importante você ter uma ideia de como funciona o sistema hexadecimal também, porque às vezes você vê alguma sequência numérica com letras, como essa sequência que você pode ver, ó, 40, 41, 42 até o 49. Aí dali em diante vai vir um número e uma letra, porque o sistema hexadecimal ele começa com o número 0, vai até o 9, depois vem A, B, C, D, E, F. Aí em seguida aí vem o 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Aí vem um A, um B e assim por diante. Tá? Então, às vezes você vê uma sequência que você não entende nada, mas é interessante que você saiba que existe essa base numérica que é muito utilizada e você representa um número decimal nessa base e às vezes ele vai conter letras também para identificá-lo. Ok? Bom, a gente vai ficar por aqui nessa primeira aula e a gente vai dar início à segunda aula agora.